Nas Alamedas da Gávea, onde o passado glorioso do Clube de Regatas do Flamengo convive diariamente com a pressão por um futuro de vitórias, uma reunião realizada na última terça-feira, dia 23, definiu um novo tom para o projeto mais ambicioso da história recente da instituição: a construção de seu estádio próprio. Longe da euforia imediata e das promessas de datas festivas, o encontro liderado pelo presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, trouxe um banho de realidade administrativa, ancorado em segurança jurídica e cautela financeira. O sonho do gasômetro vive, pulsa e tem documentos assinados. Mas o caminho até o primeiro jogo pode ser mais longo do que a nação rubro-negra imaginava. O obstáculo imediato não é financeiro, nem político, mas físico e industrial. A complexa saída da empresa Naturgy do local, um processo que pode estender o cronograma preliminar em até 4 anos. Para compreender a magnitude do anúncio feito por BAP, é necessário revisitar o clima que permeava o clube até o final de 2024. A gestão anterior, sob a batuta de Rodolfo Landim, havia transformado a aquisição do terreno do gasômetro em uma bandeira de legado. Havia um senso de urgência, uma corrida contra o tempo para entregar à torcida não apenas a posse da terra, mas uma data simbólica para o pontapé inicial: 15 de novembro de 2029. Essa data não era aleatória. Marcaria o aniversário de 127 anos do clube, uma celebração apoteótica que coroaria décadas de anseio por uma casa própria. Contudo, a virada de ano e a mudança de gestão trouxeram uma nova filosofia para os corredores do poder rubro-negro. Luiz Eduardo Batista, ao assumir a presidência, trouxe consigo uma visão pragmática que refuta o populismo das obras faraônicas feitas a qualquer custo. Para a BAP, o Flamengo não é apenas uma construtora de estádios, mas primariamente um clube de futebol que precisa vencer no gramado. A reunião com os sócios na sede da Gávea serviu como o palco para desconstruir a data mágica de 2029 e apresentar um cronograma atrelado à realidade técnica, e não ao desejo emocional. O presidente foi claro e direto, características que marcam sua trajetória corporativa e dirigente. Ao dirigir-se aos sócios, ele não vendeu ilusões. Agora temos um prazo estendido e o compromisso documentado, afirmou o BAP, segurando metaforicamente as chaves de um terreno que já é do Flamengo, mas que ainda não pode ser plenamente tocado. A posse documentada adquirida em 2024 foi o primeiro passo de uma maratona, e não de uma corrida de 100 metros. O ponto central da narrativa construída na reunião de terça-feira gira em torno de um nome que, para muitos torcedores, era apenas um detalhe burocrático, mas que agora se revela o protagonista do cronograma: a Naturgy. A empresa de gás, que opera infraestruturas críticas no terreno do gasômetro, tornou-se o fiel da balança para o início efetivo das obras. O terreno do gasômetro não é um lote vazio esperando apenas tijolos e cimento. É uma área de complexidade industrial, com solo que carrega as marcas de décadas de uso pesado e infraestrutura de distribuição de gás que abastece partes vitais da cidade do Rio de Janeiro. BAP explicou aos sócios a realidade técnica. O próximo passo é a saída da Naturgy do terreno. Ela pode sair em até 4 anos. A frase ecoou com peso. 4 anos é um ciclo de Copa do Mundo. É um período em que carreiras de jogadores começam e terminam. Para o torcedor ansioso, soa como uma eternidade. No entanto, a explicação do presidente trouxe a lógica da segurança. A gente espera que seja o mais rápido possível. A gente só pode fazer uma descontaminação mais profunda do terreno quando eles saírem. Aqui reside o detalhe técnico que impede qualquer aceleração imprudente. A descontaminação do solo não é um processo superficial de limpeza. Exige escavação, tratamento químico, remoção de detritos industriais e certificações ambientais rigorosas. Tentar construir o estádio moderno com fundações profundas para suportar arquibancadas para dezenas de milhares de pessoas sobre um solo ainda ocupado por tubulações ativas ou resíduos não tratados seria uma irresponsabilidade engenharia e financeira. O Flamengo, sob a gestão BAP, optou por não correr esse risco. A saída da Naturgy é a condição sine qua non para que as máquinas pesadas do Flamengo possam de fato remodelar a paisagem da zona portuária. Se o cronograma físico sofreu um choque de realidade, o planejamento financeiro recebeu um polimento de eficiência. Uma das grandes notícias trazidas por Luiz Eduardo Batista foi o resultado dos estudos conduzidos em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e empresas especializadas em arenas. O projeto inicial, grandioso e imponente, carregava uma etiqueta de preço que assustava até mesmo o clube mais rico do Brasil: mais de 3 bilhões de reais.
Esse valor, num cenário econômico volátil, representava um risco considerável para a saúde financeira do clube a longo prazo. O fantasma de outros clubes brasileiros que se endividaram para construir suas arenas e passaram anos sofrendo com times enfraquecidos para pagar as parcelas do estádio rondava a Gávea. Mas BAP apresentou um novo cenário. Graças à revisão minuciosa do projeto e dos custos associados feita pela FGV, o Flamengo conseguiu desenhar um modelo mais enxuto e eficiente, sem sacrificar a magnitude da obra. A nova estimativa de custo gira em torno de 2,2 bilhões de reais. Uma redução de quase 1 bilhão de reais, valor que por si só é maior do que o orçamento anual da grande maioria dos clubes da Série A. Essa otimização não foi mágica, mas fruto de ajustes de projeto e racionalização de recursos. Mas como pagar essa conta de 2,2 bilhões de reais sem asfixiar o futebol? A resposta de BAP foi novamente conservadora e estratégica: a criação de uma poupança prévia. Diferente do modelo tradicional de construir e pagar depois, via financiamentos bancários com juros altos, a ideia da atual gestão é acumular capital antes de dar a ordem de serviço definitiva. Vamos criar uma poupança prévia, para que na hora certa decida se faz e como fazer o estádio, explicou BAP. Isso significa que o Flamengo pretende ter uma parte substancial do dinheiro em caixa ou garantias líquidas antes de se comprometer com os contratos de construção civil. É a lógica de quem compra à vista para ter poder de barganha, transposta para a macroeconomia do futebol. Talvez o ponto mais crucial da filosofia de Luiz Eduardo Batista, reiterado nesta reunião e em suas ações, seja a proteção inegociável do departamento de futebol. A história do esporte mundial está cheia de exemplos de clubes que construíram estádios magníficos, mas que passaram décadas sem levantar taças importantes, devido ao dreno financeiro das obras, o chamado efeito Arsenal, no início dos anos 2000. O presidente do Flamengo foi categórico: ele não deseja comprometer o desempenho esportivo do clube para a construção do estádio. O cancelamento da meta de inauguração em 2029 é um reflexo direto desta postura. Acelerar a obra para cumprir uma data política exigiria provavelmente um endividamento agressivo ou o desvio de receitas que hoje sustentam o elenco estrelado do rubro-negro. O contexto das notícias paralelas reforça essa visão. Enquanto discute-se o estádio, o Flamengo continua ativo no mercado e na gestão do elenco. As manchetes sobre a avaliação da cirurgia do jogador Saúl, que pode desfalcar o time no início de 2026, e a definição de um novo perfil de reforços, mostram que a máquina do futebol não parou para esperar o cimento secar. Mais impressionante ainda é o dado financeiro de que o Flamengo atingiu 2,1 bilhões de receitas em 2025. Esse faturamento recorde é a prova de que o modelo funciona. O Flamengo arrecada muito porque vence muito, e vence muito porque investe no time. BAP sabe que desviar esses recursos abruptamente para o gasômetro poderia quebrar esse ciclo virtuoso. Se o time enfraquece para pagar o estádio, as vitórias diminuem. Se as vitórias diminuem, a receita cai. Se a receita cai, a dívida do estádio se torna impagável. É para evitar essa espiral negativa que a poupança prévia e a paciência com a Naturgy são vitais. O estádio deve ser uma consequência do sucesso do clube, não a causa de sua estagnação esportiva. Apesar do balde de água fria quanto ao prazo de 4 anos para a saída da Naturgy, BAP fez questão de tranquilizar os sócios sobre a soberania do clube sobre a área. O terreno é do Flamengo, enfatizou BAP. A aquisição feita em 2024, ainda na gestão Landim, foi consolidada. Não há riscos de perda do local ou reversão do negócio, segundo o presidente. O que existe agora é um trâmite de ocupação. Essa segurança jurídica é fundamental para atrair parceiros. Com a posse documentada e o projeto ajustado pela FGV, o Flamengo pode ir ao mercado vender naming rights, camarotes e propriedades comerciais com a certeza de que o produto existe, mesmo que a entrega física demore. A credibilidade do projeto aumentou paradoxalmente ao se tornar mais realista. Investidores sérios preferem um cronograma de 4 anos que será cumprido do que uma promessa de 2 anos que estoura o orçamento e o prazo. A narrativa desta semana evidencia o contraste de estilos entre Rodolfo Landim e Luiz Eduardo Batista. Landim, o visionário que comprou a briga e o terreno, operava na lógica da conquista territorial e do marco histórico. Sua meta de 2029 era um alvo móvel para motivar a torcida e a política interna. BAP, por sua vez, assume o papel do gestor que precisa transformar a visão em estrutura habitável. Ele descartou a data de aniversário de 127 anos não por desprezo à história, mas por respeito à matemática. Ao dizer "a gente espera que seja o mais rápido possível", ele compartilha o desejo da torcida,
mas ao completar com "ela pode sair em até 4 anos", ele exerce a responsabilidade do cargo. A gestão atual entende que o Flamengo é uma instituição contínua. O estádio não será de Landim ou de BAP, será do Flamengo. Portanto, se for necessário esperar até 2030 ou 2031 para ter uma casa paga, segura, descontaminada e com um time campeão jogando nela, que assim seja. Gostou? Se inscreve no canal para estar antenado sobre o Mengão.